Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre terapia cognitiva ou terapia cognitivo-comportamental. Estamos tratando especificamente do conceito de esquemas mentais. Ele partia do princípio que essas crenças condicionais não surgem na nossa vida de repente. Elas são desenvolvidas ao longo dos anos e estão intimamente associadas a crenças nucleares ou crenças centrais. Essas crenças nucleares ou crenças centrais são altamente determinantes do comportamento. E elas podem ser resumidas basicamente em 3 pontos. O fato da pessoa ser amada, o fato da pessoa ser valorizada, o fato da pessoa ser amparada, determinam de maneira bastante positiva as suas crenças nucleares. Mas Beck entendia que muitas vezes essa condição de amor, valor e amparo pode sofrer aquilo que ele chamava de tríade negativa, ou 3Ds. A pessoa pode não se sentir amada, então é desamor. Pode não se sentir valorizada, é desvalor. Pode não se sentir amparada, então é desamparo. Então, esses 3Ds são conhecidos como tríade negativa. Entenda, as crenças nucleares não são a tríade negativa. As crenças nucleares são formações que a pessoa traz, que nós já vamos abordar daqui a pouquinho. Só que essas formações podem ser profundamente alteradas pela tríade negativa de desamor, desvalor e desamparo. Mas entenda que não existe só esse lado negativo nas crenças nucleares. Hoje em dia, a tríade negativa, nós acrescentamos um outro des, o desprazer. Então, estamos falando mais em tétrade negativa. O que interessa para nós entender que todos os esquemas mentais, tanto os pensamentos automáticos, como as crenças nucleares, como crenças condicionais, dependem basicamente de 3 fatores muito importantes. Dependem de fatores biológicos. Entre os fatores biológicos, vamos colocar a herança filogenética que a pessoa tem. Depende também de alterações orgânicas, de doenças adquiridas ou desenvolvidas. Observe que uma doença pode interferir de maneira extremamente direta nas crenças nucleares, crenças condicionais e pensamentos automáticos. Então, nós estamos falando de fatores biológicos, entre os quais temos que destacar a herança filogenética. Mas os esquemas mentais também dependem de fatores sociogenéticos, heranças que a pessoa teve do seu ambiente familiar, dos seus vários ambientes sociais, a educação que a pessoa recebeu, as suas crenças, tanto crenças religiosas como não religiosas, regras, leis, normas, princípios sociais que norteiam a vida dessa pessoa. Então, nós estamos falando agora de fatores sociogenéticos. E temos que enfatizar também os fatores ontogenéticos. Ontos em grego quer dizer do próprio ser, a própria pessoa. Ou seja, são fatores relacionados à experiência pessoal do indivíduo. Então, estamos falando em experiências pessoais, principalmente experiências da infância, estamos falando de experiências traumáticas em qualquer época da sua vida, estamos falando em hábitos adquiridos, vícios, manias e assim por diante. Tudo isso daí são fatores que influenciam diretamente os pensamentos automáticos, e os pensamentos automáticos vão servir de filtros, tá, para o estímulo ambiental. Não só os pensamentos automáticos, como todo o esquema mental. Agora, observem. Esses fatores filogenéticos, sociogenéticos, ontogenéticos vão sofrer condicionamentos, vão sofrer alterações em função das várias experiências da pessoa. Aí dá para entender que a resposta gera a consequência, e a consequência pode estar reforçando ou alterando o esquema mental.
Por isso que nós temos a seta em cima, que o reforço tanto positivo como negativo e a punição tanto positiva como negativa vão alterar os fatores filogenéticos, sociogenéticos, ontogenéticos, se não alterar, pelo menos doutrinar, formando aquilo que nós chamamos de esquemas mentais propriamente ditos. O gráfico anterior pode parecer muito complexo, então vamos ver de uma maneira mais simplificada o gráfico anterior, tirando as várias explicações. Então, observe, o ambiente externo e também o ambiente interno podem determinar algum tipo de evento ativador. O evento ativador vai ser filtrado pelo esquema mental, onde nós temos pensamento automático, que ele é sustentado pelas crenças condicionais, que são sustentadas pelas crenças nucleares. O que interessa é que o esquema mental serve de filtro para determinar a resposta. A resposta gera a consequência que vai reforçar ou punir a resposta e o próprio esquema mental, que não deixa também de ser uma resposta. E com isso nós temos o esquema cognitivista bastante simplificado. Vamos ver agora o conceito de esquemas mentais. Esquemas mentais são padrões fixos, pouco variáveis de pensamentos, de emoções, de comportamentos e de reações fisiológicas. Observe que quando nós falamos anteriormente em respostas, nós colocamos as respostas na ordem. Respostas fisiológicas, emocionais, cognitivas e comportamentais. E agora que estamos falando em padrões fixos e esquemas mentais, nós estamos falando pensamentos, emoções, comportamentos e reações fisiológicas. São as mesmas respostas, porém a ordem de importância que nós estamos colocando agora é outra. O que interessa para nós é entender que os esquemas mentais, eles são constituídos de engramas. Engramas são conexões neurológicas que, uma vez formadas, são retroalimentadas e tendem a se perenizar, não sendo fáceis de serem apagados. O maior engrama que nós temos é a própria linguagem que nós falamos. O que interessa para nós é entender que há uma relação direta entre esquemas mentais e personalidade, ou seja, toda a estrutura de pensamentos, de emoções, de comportamentos, de reações fisiológicas, etc., etc., determinam a nossa personalidade. Podemos dizer que esquemas mentais e personalidade basicamente são a mesma coisa. Não é bem assim, não são a mesma coisa, mas os esquemas mentais são altamente determinantes da nossa personalidade. O que interessa é que os esquemas mentais funcionam como filtros para os eventos ativadores. E os esquemas mentais, ou os padrões dos esquemas mentais, é que determinarão as respostas aos eventos ativadores recebidos. O evento ativador, quer seja do ambiente externo ou interno, tem que passar pelos esquemas mentais para produzir a resposta. Então, a resposta não depende apenas do evento, depende também do esquema mental que a pessoa possui. Olhe agora esse gráfico. Nós temos personalidade e esquemas mentais, ambos intimamente relacionados. A personalidade determina esquemas mentais, os esquemas mentais determinam a personalidade. Existem vários fatores que contribuirão para a formação da personalidade e dos esquemas mentais. Existem fatores biológicos, podemos acrescentar os filogenéticos, fatores sociogenéticos e fatores ontogenéticos. Por outro lado, quando ocorre um estímulo ambiental, vamos ter uma resposta ou respostas determinadas, respostas ou reações comportamentais que dependem então do estímulo ambiental, mas dependem também do esquema mental, dependem da própria personalidade da pessoa que nós estamos levando em consideração.